Saudações digitais, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso. Aulas passadas nós falamos sobre importantes fundamentos da linguagem Python, falamos sobre variáveis, sobre as instruções de repetição, como o for e o while. Os de repetição, falamos sobre o if, o else, e alguns finalizamos a aula com exemplo. Hoje vamos falar um tópico muito importante, como vocês verão a seguir. Hoje vamos falar sobre funções. Uma função é algo extremamente importante e nós vamos perceber nessa aula como evitar a repetição de códigos, que esse é um dos grandes objetivos das funções. Vamos aprender como utilizar essas funções, a sua estrutura, suas vantagens, e então é uma aula muito importante para compor o amadurecimento e as capacidades de vocês como programadores. Funções é um recurso que utilizamos constantemente ao desenvolver um sistema qualquer. E lembrando que todo esse código que estão nos slides, que estão presentes nesse vídeo, que eu farei a explicação, estão disponíveis para vocês, para copiar, colar e estudar, né, no nosso notebook. E eu coloquei o link na aula passada e estou novamente deixando disponível o link para vocês poder acessar, tá bom? Sugiro assistir a aula primeiramente e depois abrir o notebook e rever os tópicos da aula e utilizando o notebook de vocês repetir, né, e ter o sentimento dos comandos, ou seja, refaça os comandos, digite os comandos, né, aí nesse caso não copie, não cole, digite, olhe, memorize, digite, veja o efeito, né, o resultado e brinque, modifique, altere, né, dessa maneira vocês vão reforçando o conhecimento. Então, reparem esse código que está nesse slide, né? Analise ele. Sugiro até dar um pause no vídeo, gastar alguns minutos olhando e na hora que vocês se sentirem confortável, dar o play novamente. Mas basicamente, né, nós temos aí da linha até a linha 4, nós temos 4 variáveis e que recebe o valor 10, 22, 33 e 44. Né? Percebam vocês que o objetivo é transformar um número em Fahrenheit para um número em Celsius, né? Celsius, fazer uma transformação. Então a gente tem aí no início, da linha 1 até a linha 4, 4 variáveis que representam um valor em Fahrenheit: 10, 22, 33, 44. E a linha 6 até a linha 9, nós temos a transformação dessas variáveis. Né? Então a gente tem como que transforma um grau em Fahrenheit para em Celsius? A gente precisa fazer essa operação matemática. A gente pega o número em Fahrenheit, subtrai com 32 e multiplica com 5 dividido por 9. Né? Então reparem que a gente tem uma operação matemática que se repete na linha 6, na linha 7, na linha 8 e na linha 9. Percebam vocês que o cálculo basicamente o mesmo, quer dizer, praticamente não, o cálculo matemático é o mesmo. O que vai diferenciar é as variáveis, porque a primeira variável é a transformação do número 1, né, em Fahrenheit para o número 1 em Celsius. A linha 7, a gente tem a transformação do número 2 em Fahrenheit para uma variável que eu chamei N2 Celsius, e assim por diante. Então, a gente tem a correspondência de uma variável em Celsius e uma outra variável em Fahrenheit, né?
Então, só por uma questão de facilitar a nossa associação, então a N1 está associado ao número 1 Fahrenheit, N2 com o número 2 Fahrenheit, N3 com o número 3 Fahrenheit, N4 com o número 4, né? Então, dessa maneira, a gente consegue, no nosso programa, saber quem é quem, né? Qual variável está associado com outra variável. Mas o que eu gostaria que vocês notassem que a operação matemática é o mesmo. Então, houve uma repetição. Percebam que a transformação de algo de Fahrenheit para Celsius, essa operação matemática, ela é simples. Porém, a gente poderia ter operações muito mais complexas. Lembre vocês, em aulas passadas, quando a gente fez um simples cálculo de fatorial. O cálculo de fatorial requer, por exemplo, uma instrução, né, um loop, né, um for ou um while. Mas ali a gente vai utilizar, vai requisitar algumas linhas para poder fazer essa transformação. Então, imagine que se a gente estivesse Fahrenheit, se a gente estivesse fazendo a transformação de um número em o seu fatorial. Então, essas linhas seriam maiores, a gente ia utilizar mais linhas para um código que é uma operação que é praticamente a mesma. Então, qual que é o problema disso? Primeiro que a gente está copiando, a gente está repetindo o código que ele é praticamente o mesmo. E o outro, que a gente poderia, nesse copiar, colar ou nesse digitar, ter algum erro, a gente errar ali, algum operador matemático, ou, por exemplo, copiei, colei, esqueci de alterar a variável, isso acontece demais, porque você copia, cola, e na hora que você cola, você esquece de alterar o que precisava ser alterado. Então, percebam, o N1 está associado com o número 1, o N2 está associado com o número 2, e assim por diante. E da linha 11 à linha 14, a gente tem o comando print, que está imprimindo na tela, a temperatura em Celsius o número em Fahrenheit é o valor em Celsius, né? Então é um cálculo bem simples, né? Mas apesar de simples, ele está sujeito a problemas, né? Que esses problemas que eu comentei com vocês, do fato de copiar e de colar, e do problema que esse código poderia ser muito maior, né? Essa operação matemática, essas operações, esse cálculo poderia ser muito maior e aí ficar copiando, colando, a gente poderia levar a problemas sérios. Então, aqui nesse slide, eu destaquei, né, as instruções que estão sendo repetidas, né, a linha 6 até a linha 9. Então, a pergunta é, existem instruções repetidas? Claro, né, a gente consegue perceber que existem sim. Qual problema você consegue perceber? Né? Existe algum problema? Veja que vocês vão ter que ter a tarefa, uma tarefa humana e sequencial de analisar linha por linha. Mas, poxa, se a primeira instrução lá tivesse correta, eu não poderia reutilizar sem ter que recopiar, copiar e colar esse código? Então, e aquela pergunta que eu deixei no slide anterior, e se as instruções fossem maiores? Né? Porque aí a gente está resolvendo o cálculo com apenas uma linha. Mas esse problema poderia gastar 10 linhas, 20 linhas, ou talvez 100 linhas. Isso é possível. Mas você iria copiar, colar 100 linhas para todas as vezes que vocês necessitasse realizar aquela operação? E se tivesse algum erro? Né, que eu comentei. Imagina essa situação de você copiar 10, 20 vezes um código que você precisa, mas esse código, essa operação também vai demorar 10 linhas. Então, 10 cópias de 10 linhas, a gente está indo para um código de 100 linhas. Imagina que numa dessas cópias tem um erro. E aí você teria que rastrear 100 linhas para tentar achar o erro. Percebam que em determinados momentos a gente necessita de um recurso da linguagem para evitar essa repetição. Então,
tudo isso nos leva à criação das funções, né? Funções é um recurso que a gente vai utilizar e que praticamente está disponível em todas as linguagens de programação. Então, o que nós vamos ver aqui é um exemplo de como, em Python, criar e utilizar as funções, suas características e suas vantagens. Veja, né, esse código. Esse código ele é uma alteração do primeiro. O objetivo se mantém. O objetivo é transformar um número em Fahrenheit em Celsius. Só que agora, em vez da gente repetir as operações matemáticas linha por linha, a gente vai utilizar uma função. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse código é criar essa função. É o que está destacado lá numa seta vermelha. Então, no início ali, né, na linha 2 até a linha 4, a gente tem a criação de uma função. Como que uma função ela é criada em Python? A gente utiliza uma palavra reservada, né, que é def, né, D-E-F, que vem de definition, é onde a gente está definindo, né, uma função. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é utilizar, né, essa palavra def e na frente dela a gente vai dar um nome para a nossa função. Esse nome, a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Ali, por exemplo, por questão de velocidade, eu coloquei F2C, né? A gente utiliza muito 2 porque em inglês o 2 tem o mesmo som do to, né, que é para. Então é muito comum vocês ver nos códigos a utilização do 2, que é para, quer dizer, eu estou transformando, né, o F do Fahrenheit, o 2 para e o C para Celsius, né? Eu poderia ter escrito, né, Fahrenheit para Celsius, né? Eu poderia escrever minha função de transformação de Fahrenheit para Celsius. Eu posso dar o nome que eu quiser, mas eu tenho que respeitar as regras de nomeação, assim como as variáveis. É a mesma lógica que a gente utiliza para criar as variáveis, a gente utiliza para criar as funções, tá? Existe uma recomendação, a linguagem Python tem uma recomendação, por exemplo, a gente sempre começar uma função com letra maiúscula. Existem algumas regras, mas assim, essas regras são regras com a finalidade de padronizar, mas você pode criar do jeito que você quiser. Essas regras, talvez em um momento futuro, a gente pode, em uma outra disciplina, a gente pode falar sobre elas, ou quem sabe no curso a gente criar um módulo específico, mais avançado de Python, mas nesse momento eu só gostaria que vocês sempre dessem o nome de uma função respeitando as regras da criação das variáveis e utilizando o nome mais sugestivo possível. Ao ponto que você lê o nome de uma função, você vai entender qual é o objetivo dela, né? Ela serve para quê? Lembre-se que neste primeiro momento a gente está estudando coisas muito simples, mas no código profissional, no código de produção que a gente chama, que vai realmente virar um produto, né? Um sistema que vai para o cliente, vai ser um sistema ali que vai ter um código que vai ter dezenas, centenas e milhares de linhas. Então, se você ficar criando funções como A1, A2, A3, AX, quando você deparar com aquela função, você não sabe mais para que ela serve, a finalidade dela. Bom, então vamos lá. A função a gente cria utilizando def, o nome dessa definição e obrigatoriamente a gente tem abre e fecha parênteses, né? E esse abre e fecha parênteses, a gente vai passar uma variável. A gente pode ter funções que tenham entradas, né? Esse número é uma entrada da função, quer dizer, a função vai receber esse número e esse número vai ser utilizado para alguma coisa.
Então, toda vez que essa função f2c for chamada, ela vai esperar a passagem de uma variável. E seja qual for essa variável, qual valor que for, para a nossa função, esse valor vai ser representado pela variável número. E ali a gente tem, né, uma linha fazendo a operação, né, Celsius é igual número menos 32 vezes 5,9, que é o cálculo para transformar um número em Fahrenheit para Celsius, e depois essa função ela é finalizada com o comando return. Então, return significa retornar. O que a função vai retornar? Ela vai retornar um valor. Qual valor? O valor da variável Celsius. Quando essa variável Celsius foi criada? Na linha de cima. Então veja que existe toda uma operação lógica, né? Mas em resumo, essa função ela é uma sequência de código, de instruções que vão ser realizadas toda vez que ela for chamada e ela sempre vai retornar uma variável, tá bom? As funções elas podem retornar valor ou não podem retornar valor, tá? Uma função pode ter passagem de parâmetros ou não pode ter passagem de parâmetros. Uma função você pode passar um único parâmetro ou mais parâmetros. E os parâmetros a gente separa com vírgula. Então vamos imaginar que eu quisesse passar 3 parâmetros. Número 1, vírgula. Número 2, vírgula. Número 3, vírgula, ali na definição, né, na linha 2. Então, seguindo, vejam a outra coisa importante. Todos os comandos, todas as instruções que estão dentro da função precisa estar alinhada à direita, tá? Ou com tab, ou com espaço, mas perceba que a gente tem que fazer esse alinhamento aí, né? Python, o nosso início, o fim, né? O begin, end, ele é delimitado pelo espaço, tá? Então, por exemplo, se eu colocar o return desalinhado, ele vai gerar um erro, como a gente já viu isso em aulas passadas. Quando a gente executa lá, né, essa célula, né, que a gente está utilizando o Colab, na hora que o Python lê essa definição, ele vai carregar essa função na memória como um recurso que pode ser utilizado a qualquer momento. Nós, por exemplo, utilizamos várias funções ao longo do tempo. O print é uma função, o input é uma função, o int é uma função. O que a gente está fazendo com o def é criando agora a nossa própria função. Então, existem as funções da linguagem, né, que é o que a gente chama as funções embutidas, built-in em inglês, né, built-in, quer dizer, construída dentro, né, as embutidas, que são aquelas funções que nós não precisamos codificar, elas estão prontas na linguagem, a gente só utiliza. E existem as funções que a gente vai criar para a gente resolver os problemas inerentes ao que a gente está resolvendo, né, que faz parte do nosso objetivo. Então, esse def é uma função que a gente está criando, esse def, né, o f2c, essa função, a gente que criou, ela não existe em nenhum lugar. Você, né, aqui nesse momento, a gente está criando para resolver um problema nosso. Então, na linha 6 à linha 9, percebam que em vez de eu repetir aquele código, eu simplesmente vou chamar a função f2c e passar como parâmetro uma variável. Né? Na linha 6 eu passo o número 1, f, né, que é o primeiro número, né, o número 1 em Fahrenheit, que é o 10. Quando eu chamo a linha 6 foi executada, o Python vai falar, opa, eu tenho que chamar a função f2c. Essa f2c foi criada? Foi. Então, é ali na linha 2. Ela está ali na linha 2. E ela espera a passagem de um parâmetro. Qual o parâmetro que vai estar passando? Número 1f. Qual o valor de número 1f? É 10. Então, neste momento, na linha 6, ele vai chamar a função f2c, passando como parâmetro o valor 10. E a operação Celsius vai ser calculada considerando que o número vale 10. Faz a operação e retorna. Na linha 7, a função vai ser chamada novamente.
Então, ele vai, o Python vai pensar, F2C, essa função foi definida? Foi. Número 2F vale quanto? Vale 22. Ah, então eu vou chamar a função F2C, né, que está definida na linha 2, passando como parâmetro o valor 22. Então, nesse momento, a execução dessa função vai considerar que o número vale 22. Na linha 8, a mesma função vai ser executada considerando que o número vale 33. Na linha 9, a função vai ser chamada considerando que o número agora vale 44. Percebam que toda vez que essa função for chamada, ela vai executar o mesmo código, e aí a gente garante a integridade do nosso sistema, porque o código é o mesmo, porém o que se vai alterar é o valor das variáveis. Ele vai alterar a variável número de acordo com o valor que eu estou passando. Dessa forma, a variável N1, N2, N3, N4, definidas na linha 6 até a linha 9, serão criadas. E da linha 11 à linha 14, a gente tem a saída, né? a impressão na tela dessas variáveis que foram criadas. Então, e isso, né, é o básico de uma função, é essa estrutura de como a gente cria uma função, como uma função funciona, né, o funcionamento dela e os detalhes que a gente tem que ficar atentos, né? Bom, e aqui eu apresento para vocês uma definição de função, né? Algo mais formal, né? É uma definição feita por mim mesmo. Que uma função é uma linha ou um conjunto de linhas do código, logo instruções ou instruções, que pode se reutilizar sem ter que duplicá-las ou repeti-las em todo o código-fonte quando necessárias. Então vocês podem perceber, olhando os slides anteriores, que foi isso que a gente fez. A gente criou um conjunto de instruções, o qual a gente pôde reutilizar sem ter que ficar duplicando aquele código e a gente utilizou toda vez que foi necessário. Atenção, isso aqui é um ponto muito importante que vocês têm que ficar atentos. Todas as variáveis criadas dentro de uma função, bem como seus parâmetros, só tem vida, só existe, só tem valor enquanto essa função estiver sendo executada, ou seja, dentro dessa função. Ou seja, você pode manipulá-las, ler, fazer operações matemáticas somente dentro da função. A partir do momento que a função não está sendo mais executada fora dessa função, essas variáveis elas deixam de existir. Então, por exemplo, logo abaixo aí se vocês olharem aí onde que está a seta vermelha, eu criei, né, uma célula e coloquei type número. O que é type? A gente já viu essa função, né, do Python que ela mostra o tipo de uma variável. Então eu coloquei type número e ele gerou uma exceção. Veja que ele gerou um erro aí, né? Name error. Então ele dá a mensagem name número is not defined. Quer dizer, essa variável número não foi definida. Mas por que ela não foi definida? Porque número é um parâmetro de uma função que ela só existe quando essa função está sendo executada. Quando ela finaliza, quando que uma função é finalizada? Quando ela executa a linha return. Aí ela deixa de existir, ela vai devolver um valor e todas as variáveis ali criadas e seus parâmetros são excluídos, são deletados, são removidos. Então, ali no seu código, fora da função, não tem como você acessar a variável número. Não tem como você acessar a variável Celsius definido na linha 3, porque elas vão deixar de existir. Tá bom?
Então isso é um ponto muito importante, porque algumas vezes vocês criam uma variável dentro de uma função e fora dessa função você quer utilizar aquela variável. E aí ela não existe mais, porque ela não foi definida externamente. Então, todas as funções definidas dentro de uma função não são acessíveis fora daquela função. Por isso que uma função tem o return. Se você criar uma variável dentro, né, de uma função, você precisa retorná-la através do return, tá bom? Mas para frente eu vou explicar para vocês que sim, existe uma forma de a gente poder manipular variáveis, criar uma variável e manipular ela dentro de uma função, externamente de uma função. São chamadas variáveis globais. Mas a gente tem que ter muito cuidado com variáveis globais, né? E eu vou deixar para falar elas no final. Mas antes eu gostaria que vocês entendessem o padrão e é o mais indicado. O mais indicado é que você crie variáveis à medida que vocês precisam dentro de uma função e, naturalmente, essas variáveis, se elas não são mais necessárias, que o correto realmente é excluí-las. Deixe que o Python vai excluir essas variáveis. Por quê? Porque variável ocupa memória do seu computador. Se você ficar criando memórias demasiadamente, você está consumindo memória no seu computador sem necessidade. Então a gente tem que criar as variáveis tanto quanto a gente necessita. Então, se uma função é um código que você quer que ele seja executado e depois não mais executado, então no momento que ele não é executado, você não precisa daquelas variáveis ali, já que aquela função não tem mais serventia no seu sistema, né? Uma função só tem serventia no momento que você o chama, tá bom? Então, isso é um ponto muito importante que eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. Como eu comentei na slide anterior, nem toda função precisa retornar valor, né? Nós temos um exemplo aí, apontado aí pela seta verde, né? A definição de uma outra função, chamada mensagem FC, no qual é passado dois parâmetros, o N1 e o N2. Essa função ela é bem simples, ela simplesmente escreve na tela, né, a mensagem em cells de N1 é N2. Então veja aí qual que é a ideia desse código? Nós retiramos o print do nosso código principal. Em vez de chamar o print, a gente está chamando essa mensagem, né? Então, se vocês repararem ali na linha 11 até a linha 14, em vez da gente ter o printf e tal, a gente tem essa função e passa como parâmetro, né, as duas variáveis que essa função espera. Então, essa função eu criei para ilustrar duas características que eu comentei anteriormente. Uma função, a gente pode ter passagem de mais de um parâmetro, como nesse caso tem duas, né? Aí separa-se por vírgula, poderia ter duas, três, quatro, quanto necessário, né? E uma função pode não retornar valor, né? Em Python, a gente chama função, né? Mais tecnicamente, se retorna valor, a gente chama de função, e se não retorna valor, a gente chama de procedimento. Algumas linguagens de programação, inclusive, você tem a palavra reservada function, que tem que retornar valor, e procedure, que é um procedimento, né? Que não retorna valor. Python não tem isso. Todas as funções, mesmo que retornam ou não retornem valor, elas são definidas através def, mantendo essa sintaxe, né? Def, o nome da função, abre e fecha parênteses, os parâmetros e no final dois pontos, né? E todos os comandos dentro da função alinhado para dentro, tá bom? Então, em resumo, né?
por que a gente vai usar funções? Então, o primeiro ponto é em relação à organização. Ela divide o código em partes menores e mais fáceis de entender. O outro ponto está relacionado à reutilização, né? Escreva uma vez e use quantas vezes quiser, que são os dois exemplos que nós vimos, né? Das duas funções, nós usamos quantas vezes a gente quiser. O outro ponto é a questão da manutenção, porque se a gente precisar mudar algo, a gente vai mudar somente dentro da função. A gente corrige a função ou atualiza a função e todas as vezes que for necessário, aquele código corrigido ou atualizado vai ser executado. Lembra que no início que eu comentei com vocês para imaginar uma situação de que a gente tem que copiar e colar um código? E se a gente, em um determinado momento, no momento futuro, a gente perceber que aquele código está errado, ou a gente precisa atualizar, a gente precisa ir em todas as cópias e colas que a gente fez e atualizar. Agora, num programa muito grande, num sistema muito grande, nem sempre esse copiar e colar está sequencialmente. Pode estar numa parte do código, outra cópia e outra cola que você fez pode estar numa linha bem futura, né? Não sequencial, que você tem que sair procurando, né? Então a função, você utiliza ela quantas vezes você quiser. Então em relação à manutenção é muito mais simples, porque se você quiser atualizar, você vai naquela função, atualiza ela e pronto. A questão da legibilidade, né? O código fica mais limpo e fácil de ler. E por fim, a depuração, mais fácil de encontrar e corrigir erros. Se a gente sabe que tem um erro em uma determinada função, então basta ir naquela função e atualizar ela, corrigi-la, né? Então o que nós vimos aqui, que uma função, ela possui sempre essa estrutura. Inicialmente começa com a palavra reservada, né, a palavra-chave, def. Depois a gente vê o nome da função. Esse nome você vai dar do jeito que você quiser, mas utilize um nome sugestivo. Né? Ao ler aquele nome, você vai entender para que aquela função serve. Depois, toda função ela vai ter parênteses. Se você não vai passar nenhum parâmetro, então abre e fecha parênteses. Se você for utilizar mais de um parâmetro, você separe nesses parâmetros por vírgula. E por fim, a indentação. Né? O código dentro de uma função tem que estar indentado à direita, como vocês estão vendo o espaço que tem, né, depois do def até ali o código. Né? Então essa indentação é a maneira que o Python sabe que aquele código pertence a uma função. Então aqui, a fim de ilustrar para vocês, temos quatro funções, né? Uma função somar, que recebe dois parâmetros e retorna a soma desses dois parâmetros. A subtrair, que recebe dois parâmetros e retorna a subtração do número 1 menos o número 2. Multiplicar, que recebe dois parâmetros e retorna a multiplicação desses dois fatores. O dividir, que recebe dois números. E aí o dividir já é uma função que aplica um pouco mais de instruções, porque ele vai verificar se o número 2 é igual a zero. Porque se o número 2 for igual a zero, a gente sabe que a gente não pode dividir um número por zero. Né? Então ele vai gerar uma mensagem, né, erro de divisão, e depois faz essa divisão. Que como ali a gente não está protegendo o código, então ele vai gerar uma exceção, né, um erro, né? Mas aqui o dividir só está mostrando que um código um pouco mais elaborado, que é feito um teste. A gente pode fazer esses testes, né? Checar se as variáveis, os parâmetros estão de acordo com o que a gente espera. E por fim, né, usando as funções, mostrando aí como invocar essa função, que basta utilizar o nome dela e passar os parâmetros de acordo com o que ela espera. Então, se uma função foi definida como dois parâmetros, você tem que passar esses dois parâmetros. Se é uma função espera três parâmetros, você tem que passar três parâmetros. Então, ao chamar a função, né,
ao invocar uma função, como a gente está vendo aí nas linhas 16 até a linha 20, a gente está chamando uma função, a gente tem que passar os parâmetros de acordo com aquilo que ela espera. Bom, para finalizar a nossa aula sobre funções, vou apresentar esse conteúdo agora, que é um conteúdo muito sensível e que vocês têm que tomar muito cuidado, que é um recurso de trabalhar com variáveis globais. Eu comentei anteriormente que todas as variáveis criadas dentro de uma função, elas deixam de existir quando aquela função termina, né? Quando ela não quando termina o código das instruções dentro daquela função, então o Python não tem mais nada que fazer e ele finaliza aquela função. Né? A função ela pode retornar valor ou não pode retornar valor. Olha esse código que eu estou apresentando para vocês. Vamos começar lá na linha 8. Então, na linha 8 é criado uma variável, número 1, que recebe o valor 1. Na linha 9, nós temos a variável 2, que recebe o valor 2. E aí, na linha 11, a gente chama a função 1. Então, a função 1 ela foi definida no início lá, né? Na linha 2, a gente tem a definição da função 1. Ela não recebe nenhum parâmetro, né? Então, por isso que a gente chama essa função sem passar nenhum parâmetro. E aí tem uma palavra reservada chamada global. Essa variável global, ela tem a seguinte finalidade. Ela vai verificar se essa variável número 1 foi criada anteriormente, se ela foi criada fora da nossa função. E foi, a gente viu que foi a primeira coisa que nós falamos. Na linha 8 foi criada a variável número 1. Então o que o Python vai fazer? Ele vai associar essa variável número 1 criada na função 1 com a variável número 1 criado lá fora, ou seja, ela é a mesma. Então essa variável número 1 agora, dentro da minha função, ela tem o mesmo endereço de memória do que a variável número 1 criado na linha 8 fora, ou seja, é a mesma variável. Então essa variável número 1 vai receber o valor 10. E na linha 5, a gente tem a variável número 2 igual a 20. Só que essa variável 2 é uma variável agora local. Você vai falar, professor, mas na linha 9 não foi criada a variável número 2? Foi. A variável 2 foi criada na linha 9. Mas ao chamar uma função, toda declaração das variáveis ali vai criar uma nova variável dentro do escopo da função. Ou seja, na função 1 ele vai criar uma variável número 2 igual a 20 e que vai deixar de existir quando essa função for finalizada. E é por isso que, repare, na linha 12 ele faz print número 1. Qual que é o valor de número 1? O valor de número 1 é 10. Por que ele é 10? Porque dentro da nossa função 1 a gente atribuiu 10 à variável número 1. E essa variável número 1 é a mesma que a externa, porque a gente utilizou uma palavra reservada global para falar esse número 1 não é uma variável local, é uma variável global, ou seja, ela existe fora. Então eu quero alterar o valor dessa variável externamente. Ao imprimir o número 2, vai sair o valor 2. Aí você vai perguntar, mas o número 2 não foi alterado para 20? Porque se a gente olhar a linha 5, a gente está fazendo isso. Mas repare que a gente não utilizou o comando global número 2. Como a gente não utilizou o comando global número 2, esse número 2 é uma variável que foi criada dentro da função 1, que enquanto essa função estava sendo executada, sim, a variável número 2 existia. E ela existia com o valor 20.
Mas à medida que essa função 1 deixou de existir, essa variável 2, que era o escopo local, perdeu o valor igual a 20. Mas fora dessa função 1 existia uma variável número 2, que tinha o valor 2. E é por isso que na linha 13, ao imprimir print 2, a gente vai ter na saída o valor 2. Tá bom? Então, em resumo, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que todas as variáveis criadas externamente de uma função, a gente pode fazer referências a essas variáveis utilizando a palavra global. Então, quando eu coloco dentro de uma função qualquer o global, a variável, eu estou falando que aquela variável não é mais local, é uma variável global. Ou seja, todo valor, toda alteração do valor dentro da função também vai refletir para o valor da variável fora daquela função, porque ela é uma variável global, né? Uma variável local é uma variável que a sua existência somente dentro da função. Então, por isso que o número 2, ele tem o valor 20 somente dentro da função 1. Quando essa função deixa de existir, a variável 2 local deixa de existir. Mas existia uma variável 2 externa, com valor igual a 2. Por isso que ele conseguiu imprimir o valor igual a 2. Tá bom? Então, olhe esse código, execute esse código para vocês compreenderem a existência, né, e o poder de manipular variáveis utilizando esse comando global. Na prática, eu sugiro fortemente que vocês não utilizem variáveis globais. Então, se eu não estou utilizando uma variável global, como alterar o valor da variável 1 e da variável 2? Utilizando o return, né? Se ali você, dentro de uma função, você precisa acessar a variável número 1 e a variável número 2, passe como parâmetro da função. E se você precisa alterar a variável externa, retorne essa variável externa. Então, é o código que eu vou mostrar para vocês a seguir. Bom, pessoal, para finalizar nossa aula sobre funções, estou apresentando para vocês o padrão, né, que eu recomendo vocês a utilizar em situações que a gente precisa alterar uma variável criada externamente a uma função. Então, evite utilizar o global. Então, veja esse exemplo. Na linha 5 e na linha 6, nós temos a criação de duas variáveis, né, que eu chamei número 1, recebe o valor de 10, e o número 2 recebe o valor de 20. Essas duas variáveis serão passadas como parâmetros de uma função, né, que é a função que foi definida na linha 2, que é uma função muito simples, que ela vai receber duas variáveis e vai incrementar essas variáveis. Então, se vocês repararem lá na linha 2, a gente tem uma função, ela recebe dois parâmetros e ela vai retornar o primeiro parâmetro mais 1 e o segundo parâmetro mais 2. Então, ela vai retornar, né, o incremento de uma unidade dessas variáveis. Então, como que a gente faz? Repare na linha 7. Na linha 7, eu repeti número 1, vírgula, número 2, ou seja, as duas variáveis que vão receber o retorno, então igual, né, vai receber o retorno da função 1, né, soma 1, cujos parâmetros é número 1 e número 2. Então, como que a linha 7 ela é executada pelo Python, né? Então, primeiro o Python ele vai chamar a função 1, soma 1, vai passar os parâmetros número 1, 10, número 2, 20. Então, essa função vai ser executada e ele vai retornar o incremento, né, do N1, que vale 10, mais 1, e do N2, que vale 20, mais 1. Então, ele vai retornar o valor 11 e o valor 21. E esse retorno vai ser colocado na ordem
na primeira variável, né, número 1, que vai receber o 11, e na variável número 2, que vai receber o 21. Por isso que ao imprimir o 8 e o 10, a gente vai ter na tela o 11 e o 21. Né? Então, dessa maneira, percebam que é como que você vai utilizar uma função, que dentro dessa função pode ter uma série de operações, e o retorno dessa função você vai atribuir a uma variável criada externamente àquela função, evitando assim utilizar o comando global. Né? Eu passei o comando global para vocês, porque pode ser, né, a gente pode deparar com códigos que tenha a utilização dessa variável global e ela existe por algum motivo. Pode existir algum momento que você precise, por alguma facilidade, por alguma maneira, que aqui não está muito claro, mas a necessidade de utilizar a variável global. Mas na grande maioria das vezes não há necessidade. E essa, que vocês estão vendo aí nesse slide, é uma maneira, né, de você não utilizar uma variável global e, ao mesmo tempo, alterar variáveis, né, externas com o resultado de uma função qualquer. E com isso a gente finaliza mais uma aula, mais um módulo do nosso curso, onde que nós aprendemos a importância de utilizar uma função, né, as características de uma função, como definir uma função, quais as partes de uma função. Nós aprendemos as possibilidades de utilizar uma função em relação à inexistência de parâmetros ou um ou mais parâmetros e a utilização de uma função que pode retornar ou não retornar valor. Com isso a gente finaliza esse nosso módulo e no próximo módulo vamos falar sobre tratamento de exceções. Até lá, pessoal!